Quais os benefícios de um desenvolvedor, PO, arquiteto ou gerente de projeto de software saber método, conhecimento técnico e liderança? Como isso pode ajudar ele nessa jornada de construir software para agregar valor para as organizações? E se você, por exemplo, tem uma ideia que pode contribuir, seja software, hardware ou outra solução, com a cadeia de valor do agro, como que você entra em um ecossistema que vai agilizar essa conexão da sua ideia ao impacto no produtor? E como que a agricultura evoluiu desde a agricultura 1.0 até a agricultura 5.0, né? Sendo a 1.0 quando tudo era feito 100% manual e a 5.0 hoje com sistemas autônomos. Se você quer saber sobre esses assuntos e muito mais, fique comigo nesse vídeo. Saudações para você que está chegando aqui no canal e não me conhece ainda. O meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você a definir e gerenciar a entrega de software com qualidade e alto impacto. Bom, se você está chegando aqui nesse canal vindo de alguma referência externa, eu vou pedir aí para você se inscreva e curte o conteúdo, porque vai ajudar bastante aqui a mostrar que ele foi relevante para você e vai também ajudar a levar através do algoritmo para mais pessoas. Vou pedir para você também me seguir aqui nas redes sociais. No Instagram eu sempre coloco cortes aqui do YouTube e Reels, né, em conteúdos complementares, mostro também um pouco da minha rotina. Tenho certeza que pode ajudar você também de alguma forma. Bom, pessoal, esse conteúdo aqui é a parte 1 de um vídeo que eu fiz com a Milena, minha sócia na Paladinos, mostrando várias coisas dentre aquelas lá que eu comentei na introdução, né? E você vai ter a visão, né, de como poder contribuir com o agro, considerando o momento atual, que apesar de ser, por exemplo, o agro 5.0, a maioria dos produtores estão em fases anteriores. Se você tem uma ideia, um software ou algo que pode alavancar essa produção, que a gente sabe que no nosso país é uma das mais relevantes, você vai ter uma visão de como se conectar a um ecossistema e começar a ajudar o produtor de uma forma mais rápida, tá? Então, eu espero que você goste desse conteúdo e nos vemos no final. Tchau, tchau. Vamos lá, então, gravando esse conteúdo aqui. Para quem não nos conhece ainda, pessoal, eu sou o Agostinho, né? Eu trabalho com implantação de software em empresas de diversos setores há vários anos já, né? E eu ajudo vocês aí. Aqui nesse conteúdo a gente vai falar mais sobre insights, mas eu ajudo tanto em outros conteúdos aí do canal que vocês vão ver, quanto nesse conteúdo, a vocês definirem e gerenciarem a entrega de software com qualidade de alto impacto. Então, hoje vai ser um quadro que eu vou gravar aqui com a Milena, que é minha sócia na Paladinos. Ela trabalha também no AgriHub, né? Ela fez engenharia de produção, assim como eu fiz também. Eu formei lá em 2015, você formou esse ano, né? Esse ano. Pois é. E ela também fez agronomia. Então, ela aí no final, né, do curso, ela precisou estagiar em agronomia, fazer o estágio obrigatório, né? Eu tô fazendo o estágio obrigatório. Tá fazendo, né? E aí ela veio aqui pro AgriHub para fazer esse estágio obrigatório. E aí você teve contato com esse cenário do agro e as agtechs ou agtechs, né, como falam. E a gente está aproveitando que a Paladinos vai se tornar residente do AgriHub a partir do mês que vem, né, exatamente a partir de maio. E o que é uma empresa residente? É uma empresa que contribui de diversas formas, não só financeiramente, como também com serviços para que essa iniciativa que é da Famato, né? Isso. A iniciativa da Famato, que é o AgriHub, cumpra o seu propósito, né? Que é conectar as agtechs, que são empresas que fornecem algum tipo de solução, pode ser software, pode ser hardware, pode ser serviços que não sejam um desses dois. Como foco aqui do canal, a gente conversar sobre implantação de software e tudo que você precisa aprender para definir e gerenciar bem a entrega de software, a gente vai falar sobre o software no agro hoje, né? A gente preparou um conteúdo bem legal para trazer para vocês, vai mostrar também o que é esse AgriHub Map, né? O contexto dele e como que vocês que trabalham com definição de software, especialmente definição de software, podem se beneficiar tanto desse conteúdo que a gente vai trazer falando sobre o contexto do agro, as oportunidades de evolução do agro com software,
quanto como esse mapeamento aqui, tanto da cadeia de valor, como dos sub e microprocessos, acho que só não chegou no nível de procedimento ainda, né? Mas... Não, a gente não trabalhou com procedimento, é uma coisa mais geral, porque cada fazenda acaba tendo sua peculiaridade. Pois é. Mas no nível de macroprocesso, desde a gestão da estratégia até planejamento do ciclo de plantio, né? Ou na agropecuária, né? Caso você esteja trabalhando com pecuária ou florestamento, né? Silvicultura. Silvicultura. Então, desde todas as oportunidades de produção no agro, até os subprocessos estão, né, mapeados aqui no AgriHub Map, e a gente não vai passar em detalhes, é claro, por todos, porque não é possível fazer isso, mas a gente vai falar de coisas e, eventualmente, quando for oportuno, vamos mostrar também para demonstrar sobre o que a gente está falando especificamente, né? Mas antes da gente começar o conteúdo, vamos conhecer a Milena, que ela não apareceu ainda no canal. Quem que é a Milena? Se apresenta aí pro pessoal do canal, Milena. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou sócia do Agostinho, eu comecei, na verdade, como estagiária dele, em 2020, e aí as coisas foram escalando positivamente. Sim. E agora a gente está aqui como sócio. Eu formei em engenharia de produção esse ano, agora em fevereiro, e eu vou formar em agronomia agora no final do ano. Então eu acabei fazendo as duas faculdades ao mesmo tempo. Foi correria, mas valeu a pena. Sim. E aí também junto fui conduzindo projetos com o Agostinho, então eu tenho, não tanto quanto ele, mas um pouco de noção dessa parte, e acabei conseguindo ter mais noção nessa parte do agronegócio. E aí eu comecei a estagiar aqui no AgriHub. E você sempre quis trabalhar com agro, né? Sempre. Foi até não sei se acho que vale a pena contar pro pessoal aí que quando você fez direito de produção, você fez porque você tem várias pessoas na sua família que são da área da saúde, né? E aí quando você teve a oportunidade de estágio, foi a primeira oportunidade de estágio que você teve na Paladinos, foi, né? Foi a primeira vez. Aí você foi trabalhar como engenheiro de produção no hospital, né? Aí você falou, putz, cara, eu fiz produção pra sair da área da saúde. E caí na área da saúde. E caí na área da saúde. Aí até você falou, não, eu vou pro agro, vou voltar. Você parou de fazer agronomia por um período, você falou, não, só engenharia de produção já basta, né? E aí, sim, foi exatamente e aí você tava, tipo, atolada no trampo, até ganhando mais e tal, né? Só que aí você falou, não, eu vou... Eu tive um sonho, né? Eu tive um propósito, sim, eu tive uma ideia anteriormente. E aí as coisas voltaram pro presencial e eu tive que fazer essa escolha. Eu vou seguir isso, ou eu vou continuar o que eu tô fazendo aqui, como engenheira de produção, na área da saúde, como é que vai ser? E aí eu acabei tomando a decisão de dar um passo para trás e voltar pro agro, voltar pra vida de estagiária. Eu lembro até confidenciando assim com vocês, né? Porque foi um baque assim pra mim, né? Porque, poxa, a Milena tinha várias coisas que ela era responsável, né? Trabalhava tanto internamente na empresa como para cliente. Eu falei, vai ser difícil, mas que bom que você, tipo, não tá tomando essa decisão com o intuito de sair da empresa, né? Você só, tipo, deixou claro que você ia repensar decisões que você tomou no passado, né? Pra meio que se conectar a objetivos anteriores que foram deixados de lado, né? Isso, que faziam mais sentido. E agora sou eu que tô puxando o Agostinho, fazendo aqui. Cara, olha que coisa, né? Você, enfim... me conta aí mais essa história, por que você quis trabalhar no agro, você fez engenharia de produção e agronomia. E aí, são, poxa, graduações complementares, né? Você fez engenharia de produção pensando em melhorar o agro, especificamente, sabendo que a agronomia seria um conteúdo mais de conhecimento técnico? Isso, exatamente. Foi meio que essa ideia. Eu fiz as duas juntas propositalmente. Sim. Eu saí da agronomia por questões pessoais na época, minha mãe não estava muito bem. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a fazer engenharia de produção. E aí eu comecei a trabalhar de recepcionista numa empresa do agronegócio, chamada Fiagril. Eu era recepcionista lá. E aí lá eu voltei a ter contato com o agro. Mas o seu primeiro emprego acho que foi no hotel, não foi uma parada assim? Sim, meu primeiro emprego foi mesmo de recepcionista num hotel, no Hotel Deville. Eu lembro até, pessoal, porque eu fui professor da Milena na Univag, né, na época que eu dei aula lá, e eu lembro que ela falava do hotel. Eu sempre dava exemplos na aula, né? Mas pensa lá no seu hotel, Milena, como que seriam os custos e tal, né, na disciplina de gestão de custos. Mas no hotel foi o primeiro emprego, e aí depois você foi no seu segundo trabalho na Fiagril, né? Isso. Recepcionista na Fiagril. Que foi quando eu decidi voltar com a agro. Sim, eles são uma empresa de trading, né? Isso, basicamente. Eles compram e vendem, eles compram mais barato e vendem mais caro. Com grãos também, armazenamento. Pois é.
E aí lá eu comecei a ter contato de volta com agro. E aí foi lá que eu decidi que eu ia voltar para agronomia. Inclusive eu trabalhei lá pouquíssimo tempo, só 2 meses. E Na aí foi Fiagril? na Fiagril. E você já tava na Paladinos na época ou não? Não, Não, foi muito antes, né? foi bem antes. Eu nem fazia estágio ainda, eu tava fazendo o 3º semestre. Entendi. Aí eu fiz o 3º, 4º, Aham, aí eu comecei a fazer o 7º e entrei pra Paladinos. entendi. Pois é. Mas e me conta mais aí, Milena, do AgriHub, né, de maneira geral, vamos falar sobre ele. E assim, pessoal, só antes da gente ir pra isso, na verdade, né, só pra aproveitar o contexto, né, porque o que acontece? Eu sempre falo assim, né, que a gente tem o objetivo de conversar com pessoas que são ou desenvolvedores, ou product owners, ou arquitetos, ou gerentes de projeto de software. Então, supondo que a gente está falando com três pessoas, né, que são 4, certo? Que é o desenvolvedor, é o product owner, o arquiteto. Normalmente essas pessoas, elas são desenvolvedores de software. O desenvolvedor tá claro. Agora, o arquiteto ou product owner é um desenvolvedor muito experiente, ao ponto dele não só ter a habilidade de codar, construir o software, seja Pro, no low code, como também pensar na arquitetura, ou seja, como vão ser as telas, como que vai ser o banco de dados, qual que é a melhor linguagem, como que a gente vai criar a segurança, né, de toda essa arquitetura do software. Ele tem conhecimento não só para criar, mas também para planejar a arquitetura do software. E eu não conheço especificamente a grade, né, de sistemas de informação, analista de sistemas, né, que eles fazem, ou engenharia da computação, mas eu acredito que deve ter alguma coisa sobre a arquitetura. Só que as pessoas precisam entender que assim como a Milena, por exemplo, entendeu que fazer agronomia não seria o suficiente para ela gerar melhorias no agro apenas, né? Ela soube que casar conhecimento técnico da agronomia com o método da engenharia de produção seria o melhor caminho. O desenvolvedor, se ele, por exemplo, está fazendo o desenvolvimento pensando já em contribuir com o agro, que é o que a gente vai falar hoje. Se ele fizer desenvolvimento de software, seja pela ciência da computação ou pela engenharia da computação, e talvez uma agronomia, ele vai ter muito mais capacidade. Ou imagina se ele fizer desenvolvimento de software, fazer engenharia de produção e estagiar no agro, ele já vai ter conhecimentos técnicos. Então, assim, é sempre importante vocês entenderem que quando você faz uma faculdade, ela sempre vai focar em um ponto específico. E qual que é o ponto? É como se fosse um tripé ou um barril, analogia do barril. Se vocês verem lá a parte do conteúdo, eu não lembro se estava na parte 1, na 2, que a gente fala sobre o barril, acho que é na 2. Eu produzi com a Aurélio na semana passada, tá até no canal do YouTube já essa semana, a gente tá subindo ele. Subir a parte 1, a parte 2 vai subir mais tarde. É a lei do mínimo. É a lei dos mínimos. É a parte 2 ou não? Não sei, Enfim, eu conheço o barril. Tá lá. O que acontece? Lá a gente conversou sobre a lei dos mínimos aplicados a 3 fatores, que é pessoas, processos e tecnologia. Isso é fundamental, pra vocês avaliarem, né? Mas pensando no que a gente estava conversando, por exemplo, a Milena fez engenharia de produção e agronomia. Você poderia fazer desenvolvimento de software, seja pela ciência da computação ou pela engenharia da computação. E aí poderia fazer agronomia ou engenharia de produção e aí estagiar numa empresa que seja de um ramo específico que você queira trabalhar. Por que isso? Porque assim como existe o tripé ou a lei dos mínimos de pessoas, processos e tecnologia, todo e qualquer negócio ele melhora por 3 fatores também, que é o quê? É conhecimento técnico, ou seja, o cara precisa saber qual que é o nível de potássio ideal para cana-de-açúcar nas determinadas condições lá da fazenda dele, do solo, entendeu? Ele precisa saber, isso é um conhecimento técnico. Mas o conhecimento técnico ele não resolve, porque você precisa também de conhecimento de método, que aí a engenharia de produção traz. Por quê? O conhecimento de método é justamente quais vão ser os processos que ele vai usar, as técnicas gerenciais para garantir que esse indicador, por exemplo, de potássio, sempre esteja na quantidade certa, no tempo certo. Existem automações que podem fazer isso via mapeamento
de qualidade do solo, hoje não é o Droid que vai lá e coleta o solo. A gente estava até conversando sobre isso ontem, né? Mas no futuro, sei lá, Star Wars, um futuro hipotético, talvez você tenha lá o Droid lá colhendo o solo e depois fazendo a amostra. Mas enfim, hoje não é assim, a gente até pode conversar sobre isso mais tarde, mas você precisa de processo para garantir isso. Não é só saber o nível de potássio, você precisa de ter processos na sua empresa que mensurem e garantam que o nível de potássio vai estar lá corretamente. Os processos que garantem isso são os processos criados com o conhecimento de método, né? E isso a engenharia de produção traz. E, além disso, você precisa do conhecimento que, por muito tempo, ele foi chamado de soft skill, mas, na verdade, ele, para algumas pessoas, ele é até mais hard do que soft, que são os conhecimentos de liderança, né? Então, você tem que saber mobilizar as pessoas que entendem de método, que entendem de conhecimento técnico e fazer com que elas trabalhem juntos em prol da organização, utilizando esses dois conhecimentos de liderança e de líder, porque se você eventualmente é líder em um momento, você precisa saber tão bem quanto você precisa ser tão bom sendo um líder a ponto de você também ser um bom liderado, porque você conhecendo a necessidade do que precisa ser feito para liderar, você vai entender que quando você precisar ser liderado, ou você precisar dar um feedback para um liderado sobre por que ele não foi bom liderado, você está dando esse feedback fundamentado. Então, por isso que a liderança ela é fundamental, mas às vezes ela é superestimada. Ou seja, as pessoas têm que ser sempre bons líderes. Depende do contexto. Dependendo do contexto, você vai ser líder. Dependendo, você vai ser um bom liderado. Você precisa saber tratar bem desses três fatores, né? Que é conhecimento técnico, método e liderança. Então, a Milena, quando ela fez agronomia, ela buscou conhecimento técnico. Quando você fez engenharia de produção, tá fazendo agronomia ainda, né? Vai terminar já já. Engenharia de produção, método. Liderança é uma coisa que você estuda, aplica e se melhora, né? Ontem mesmo a gente estava aqui conversando sobre como a gente poderia lidar com situações, etc, né? Dentro da empresa aqui, porque como sócio a gente tem sempre um relacionamento e esse relacionamento precisa estar sempre evoluindo. E você evolui esse relacionamento como? Com consciência do que é ser um bom líder e do que é ser um bom liderado. Então isso é fundamental. E se você vai, por exemplo, fazer desenvolvimento de software, você vai saber tecnicamente sobre um software, por exemplo, que interpreta dados de uma análise de solo. Você vai entender toda a arquitetura do software, vai saber tudo a linguagem dele, etc. Mas ok, qual é a finalidade desse software? Conhecimento técnico, ou seja, ele precisa ler o solo e passar lá os dados. Ok, então você vai conhecer tecnicamente o produto que entrega um dado de conhecimento técnico do agro. Isso por si só resolve o problema? Não, você tem que entender que precisa de método, precisa de liderança para que esse software seja bem utilizado. E a gente vai falar sobre isso hoje também, né? Casos, né, que podem dar certo, que podem dar errado, dependendo da capacidade de todas as pessoas envolvidas nesse contexto de implantarem os resultados que precisam, com ou sem software. Mais ou menos eu quis dar toda essa volta aí pra gente entender que assim, poxa, a história da Milena é bacana porque ela já fez 2 graduações, né? Eu, por exemplo, tenho um histórico de que eu já quis fazer muita coisa, nem vou falar que eu vou entrar desde astronauta a piloto de NASCAR, até psicólogo, enfim, já falei. E aí meu pai falou, não, faz uma engenharia. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz engenharia de produção, comecei a tomar pau lá nas contas. Aí eu falei, vou fazer ADM. Eu falei, não, ADM é melhor não. Vou voltar pra engenharia de produção. E aí, enfim. E aí, assim, sempre vocês vejam, ADM e engenharia de produção são graduações que eu considero excelentes, mas elas focam só em método. Se você quiser entender especificamente o agro, por exemplo, que é o que a Milena tá fazendo agronomia e trabalhando no AgriHub, aí é conhecimento técnico. Mas vamos lá. Depois de toda essa introdução, Milena, vamos pro nosso conteúdo aí que a gente preparou pro pessoal. Conta aí mais pra gente o que é o AgriHub, o que é o AgriHub Map, enfim. Vamos seguir com o que a gente planejou trazer pro pessoal. Já vamos voltar pra cá então. Agora que o Agostinho já foi lá e voltou. Exatamente. Então, beleza. Gente, o AgriHub, na verdade, eu vou ter que dar um passo para trás e falar para vocês da CNA, que é a Confederação Nacional de Agricultura. Ela abrange todo o Brasil. E aí, depois da CNA, a gente tem as federações, que daí vão para cada estado. CNA. Confederação Nacional de Agricultura. De Agricultura, ok. E aí a gente vem para as federações, que daí são estaduais. Aqui no Mato Grosso, a gente tem a FAMATO,
que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso. Então a FAMATO, ela faz parte da CNA. Isso. Entendi. Exatamente. E aí, dentro da FAMATO, a gente tem o sistema FAMATO. E aí, no sistema FAMATO, a gente tem a régua do sistema, que tem 5 partes, que é a própria FAMATO. Aí a gente tem o Senar, que é responsável pela educação. Então, ela faz a capacitação e a educação voltada para o agro. A gente tem os sindicatos rurais, que são quem fazem essa comunicação com o produtor, porque a FAMATO, ela está fazendo essa comunicação com o nacional. Ela conversa com todos os outros estados, com o CNA e com as outras federações. Tá. Enquanto o sindicato, ele vai conversar com os produtores, com os municípios. E sempre é de 1 para 1, por exemplo? Sempre a FAMATO é a única dentro do estado? Dentro do Sim, CNA? a FAMATO é a única. Ou pode dentro ter do estado. outra dentro do mesmo estado vinculada à CNA também? Não, vinculada à CNA podem ter outras atividades, mas Sim. a FAMATO, a federação, é somente uma. Tá. E aí a gente tem, então, o Senar, os sindicatos rurais, o IMEA, que é quem faz a parte de coleta e análise de dados para o planejamento estratégico. O IMEA é o também, IMEA, né? Exatamente. Eles têm Então uma eles também salinha têm um aqui, trabalho bem legal. Isso, ficam do outro lado. Se vocês estiverem aqui em Cuiabá, quiserem conhecer um pouco do AgriHub, a gente fica no centro político, dentro do prédio da FAMATO. Vocês podem, inclusive, conhecer o IMEA depois. Sim. E aí vem o AgriHub. O IMEA faz essa coleta de dados, né? Só explicando, ele faz a coleta, análise e planejamento estratégico. O IMEA, ele tem dados bem interessantes sobre a saca, sobre os custos, sobre a produção, como está o andamento dos produtores. Eles fazem previsões também bastante interessantes, é um trabalho bem legal. E eles emitem um relatório periódico Eles para emitem guiar no os site produtores? deles, Assim? no LinkedIn deles, as redes sociais deles são bem repletas de informação também. Eu acho bacana. E aí a gente vem pro AgriHub. E eles têm um software que faz isso? Como é que é O isso? pessoal lá dentro que faz. É. Eles têm uma equipe grande, cheia de estatísticos, agrônomos, e eles entram em contato com produtores, eles fazem bastante contato via telefone para poder coletar esses dados. Porque você pensa, como é que eles sabem que eles conseguiram, que a média foi de 58 sacas? Como que eles sabem? Eles ligam, eles entram em contato com o produtor. Sim. Mas depois disso eles analisam todo o dado. Mas existe esse trabalho operacional aí de ficar ligando. Estagiários fazem isso, inclusive. Já é uma oportunidade, talvez, de software, né, pessoal? Vocês que trabalham com definição de software, poxa, será que esse produtor não poderia ter um software que, ao ser utilizado lá dentro, já conversa com o IMEA direto? Você ia reduzir o custo do serviço público, né? Que por mais que sejam estagiários, parece que estagiário é trabalho escravo e de graça, né? por mais que seja parcialmente, já é um potencial, talvez. Estou viajando, mas enfim. Né? Então, a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa de hoje que o agro tem várias semi-oportunidades, no sentido de que você precisa dar uma explorada, ver essa ideia e ir atrás. A oportunidade está lá, mas você tem que fazer esse desenvolvimento, que nem o que o Agostinho falou. Será que isso daria certo? Não sei, você tem que ir atrás, conversar, estudar, ver a aplicabilidade. Porque olha só, imagina o IMEA, é o IMEA que faz isso, né? Liga com o estagiário e mapeia o dado, exemplo, né? Sim. Imagina que você fala assim, olha, quanto que você produziu, quanta saca de soja por hectare, por exemplo, em Denise, que é a cidade que eu fui criado. Aí o cara vai falar, aqui em Denise, a minha média de produção tá 100 sacas de soja por hectare. O cara fala, mas em Arenápolis, que é perto, tem gente produzindo 70. Esse cara deve estar fazendo uma coisa muito errada. Vamos fazer um benchmark com você. E em Barra do Bugres, que é mais ou menos perto também, tem gente conseguindo 150. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, se esses caras usassem software para mandar pro e-mail que tem estatísticos, pessoas que têm condições de não só receber o dado, como interpretar se existe algum tipo de anomalia, alguma coisa assim, né? Eles poderiam ser condutores não só da coleta de dados para gerar relatórios, eles poderiam ajudar o ecossistema a se melhorar, né? Sim. E contribuir diretamente com o resultado do agro, né? Não serem, entre aspas, apenas monitoradores dos dados, né? Eles não vão só monitorar, mas enfim. Eles poderiam. Tô viajando aqui, mas é um cenário que depende de quem para construir? Vários atores. Mas qual que é a solução central? Software, que é o foco aqui do canal e que é o que a gente vai falar hoje também, né? E aí o AgriHub.
falando do AgriHub. Sim. O que é, né? Qual que é o nosso papel? O AgriHub, ele tem o papel principal de ajudar o produtor rural. E a gente entende que para ajudar o produtor rural, é necessário que a gente trabalhe com quem trabalha com ele também. Então, com as empresas, as agtechs que têm as soluções, o profissional do agro. Então, a gente faz essa conexão com o pessoal. Inclusive, se você já tem uma agtech e você gostaria de apresentar sua solução para a gente tem um site, a gente tem uma plataforma dentro do site, chama MyAgriHub, e a gente tem mais de 470 startups já cadastradas na base, onde a gente faz esse controle das soluções. E lá você pode colocar toda a sua solução e o produtor rural que fizer o cadastro também vai poder encontrar a sua solução lá dentro. É uma ferramenta bastante legal. Sim. E como que a pessoa faz para entrar? É no site do AgriHub, agrihub.org.br. Aí no cantinho superior direito, se eu não me engano, vai ter um botãozinho escrito My AgriHub. Você clicando lá, ele vai te direcionar para uma página de login e no cantinho inferior da tela vai ter um botãozinho azul escrito Cadastre-se. E aí você faz o cadastro, você vai receber um e-mail de confirmação. Confirmando o seu e-mail, você pode já cadastrar ou como profissional do agro, se você é um profissional do agro e está escutando a gente, faz o cadastro lá também. Se você é um produtor e quer fazer o cadastro para poder ter acesso a essas soluções, tá lá disponível também. E se você é uma agtech, a gente tem essas opções para vocês fazerem o cadastro. E o cadastro é bem simples, é bem tranquilo. MyAgriHub. Aí pode clicar aí no AgriHub Deixa eu Início. mostrar aqui pro pessoal. AgriHub Início. Aí é pra estar lá no cantinho. Ali, ó, MyAgriHub. Mas essa propaganda já é de lá. Se você clicar, já vai direto para você fazer cadastro também. Aqui, ó. MyAgriHub. E aí ali embaixo no Cadastre-se. Cadastre. E aí começa o processo para se cadastrar e ser uma potencial agtech que vai contribuir com o agro. Isso aí, gente. A gente Excelente. trabalha bastante fazendo essa coleta de informações e soluções. Hoje a gente já é uma das maiores bases com startups identificadas e a gente está buscando ser uma das com maior mapeadas. Então, identificadas é que a gente sabe que existe. A gente sabe que ela está lá. Mapeadas, a gente já bateu esse papo e a gente já trocou informações. Elas já estão na nossa base dentro da plataforma para ser encontradas por produtores, por profissionais ou por outras empresas. Então, qual que é o tamanho dessa base em termos de mapeadas e qual que é o outro status? Identificadas. Identificadas, né? Identificadas a gente tem mais de 2.000 e mapeadas mais de 470. Já é quase 25%, né? Bastante. Sim, bastante. A gente está aí nessa luta para conseguir identificar cada vez mais. Sim, legal. E aí, assim, se é mapeada que entrou no MyAgriHub e cadastrou? Isso, mapeada que entrou no MyAgriHub e cadastrou. E identificadas? É que a gente sabe da existência. Então, como que eu sei da existência dessas startups? Existem alguns editais de fomento, como o Radar AgTech, ou então o Startups, que é um programa onde eles também identificam startups, eles também vão atrás, navegando pelo LinkedIn. Você que não sabe o valor do LinkedIn, LinkedIn é muito importante, as pessoas te acham lá, você vende seu negócio, sua solução, os trabalhos que você está fazendo, é muito importante, a gente identifica bastante startup por lá. E por ser uma rede social profissional, né? As pessoas não vão ficar, tipo, postando foto do cachorro lá. Você não corre esse risco, entendeu? Quando você tá no LinkedIn, você tá lá, tá todo mundo focado lá. Exato. Bacana. Vocês vejam aí, pessoal, é uma iniciativa da Famato para conectar, então. A maioria são startups, mas não precisa necessariamente ser uma startup, né? Se você já é uma empresa de software grande que sabe que tem potencial, ou uma empresa que está fazendo, como que eu posso dizer, um redirecionamento da estratégia, que é o que a Paladinos vai fazer, né? Isso, então a gente estava atuando com diversos setores, não especificamente num nicho, e sim num tipo de solução. Mas caso a gente queira agora mirar para um nicho, que é o nicho do nosso estado, né? É o nicho do agro, você pode só redirecionar a sua estratégia para ajudar e aí, né, buscar as pessoas que vão ter os conhecimentos técnicos de método e liderança para que você consiga prosperar nessa iniciativa. Mas é isso aí. E se vocês também têm só uma ideia que vocês vão levar para frente como empresa,
pode se cadastrar também. Não precisa ter a empresa já. Não né? precisa, não Só a precisa ter ideia. CNPJ, não precisa ter site, não precisa ter nada. A gente vai ter dentro do cadastro, especificamente de Agtex, um campo onde vocês vão falar a fase da empresa. Sim. E a gente aceita a fase desde ideação. É, legal A ideação isso. é onde você não tem nada, né? Sim. Você tem só uma ideia e um sonho. É, isso aí. E aí você segue, mas a gente Precisa aceita ser- também isso porque, cara, qualquer ideia, ela pode ser desenvolvida. E Sim, às total. vezes você só precisa ter um lugar para você divulgar ela e ir acompanhando o crescimento dela lá. Sim, bacana. Vamos lá. E aí, Milena, próxima coisa que a gente preparou para conversar com o pessoal, né? Como que ocorreu a evolução da agropecuária? Pessoal, se vocês têm dúvida do que é o AgriHub, de como contribuir mais com o AgriHub, podem depois colocar nos comentários aí do vídeo. Se vocês estão assistindo a live do Instagram, e vai ficar gravado aí depois, mas caso vocês queiram comentar ou perguntar alguma coisa, pode perguntar lá. E aí a Milena e eu vamos ter uma grande satisfação de responder e ajudar vocês com isso, tá bom? Isso aí, gente. Vamos lá. Como que ocorreu essa evolução da agropecuária no agro, né? A gente até viu aqui no AgriHub Map, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma imagem muito Deixa eu falar bacana. o que é o AgriHub Map, né? Já Fala que a aí, gente já fala vai aí. adentrar. Exato, o que é esse AgriHub Map aqui que a gente O tá AgriHub mostrando pro Map é pessoal? um trabalho muito massa que foi feito com uma equipe da Heloísa, inclusive. Eu aprendi muito com ela, o pouco que eu consegui ter esse contato. É uma Sim. mulher sensacional. Heloísa o quê? Heloísa Zucconelli. Zucconelli. Saudações aí, Heloísa Zucconelli, por ter criado, Elo, você é top. conduzido a criação do AgriHub Map. Então foi um projeto que ela trabalhou o ano passado inteiro, acho que até um pouco mais do que isso, na verdade, onde ela entrou em contato com inúmeros produtores de inúmeras atividades agrícolas para ela poder mapear, assim de fora, sem grandes detalhes, como que é feita a produção. Então, Sim. como que é feita a produção de soja? Desde o pré-plantio lá, desde que eu faço a coleta do solo, até depois a expedição, o beneficiamento. Então, ela falou com muitas pessoas de muitas áreas para conseguir ir montando esse material. E o material saiu. E ele tá muito bom e a gente vai mostrar aqui um pouco para vocês, mas também vamos disponibilizar o link para vocês fazerem o download do material lá na página do AgriHub. Sim. A gente ia falar sobre a evolução, né, da agropecuária, né, como um todo, né? Então vamos mostrar aqui. Eu vi uma imagem bem bacana, eu tava olhando ontem com a Milena. E é isso aqui, né? Olha que bacana isso aqui, pessoal. Vocês têm, ó, lá em 1900 era agricultura 1.0. O que era isso aqui, Milena? Agricultura 1.0. Isso aí era o pessoal que fazia tudo eles mesmos. A gente ia lá na pá e na enxada, firme e forte. Geralmente eram ainda pequenas áreas, né? Não era nada assim. Era subsistência mesmo. Sim. Eu planto para comer. Sim, basicamente, né? As pessoas tinham ali suas pequenas propriedades, né? E faziam o que dava, né? Aí depois o cara já tinha o tratorzinho ali, né? Isso, aí já começou a ficar sério. Veio aí a Revolução Verde, A Revolução Verde, ela trouxe essa dinâmica de, cara, a gente tem uma população muito grande e a gente não tem alimento para todo mundo. Como é que vai fazer? E aí foi quando a agricultura ela começou a ganhar esse poder do tipo, eu sou essencial, vocês precisam de mim, como vocês precisam de um hospital, por exemplo. Sim. Foi quando a agricultura foi começando a receber esse poder. E aí foi quando daí começou a utilização de máquinas, você começar a buscar para fazer uma colheita mais otimizada, você usar um trator ali, você fazer um plantio assim. Foi quando começaram a trazer as máquinas e foi quando começou a ser levado mais a sério, no sentido de eles fizeram os cálculos, né, e falaram, se a gente continuar produzindo esse tanto, a gente não vai alimentar a população toda. E aí foi chamado para essa conversa do tipo, tem que evoluir. Tinham vários estudos na época que se continuasse ao nível de produtividade daquela época e o crescimento populacional ia ficar insustentável a partir de determinada data, né? Inclusive a gente sofre essa pressão até hoje, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Enfim. Mas aí vocês vejam, pessoal, não tinha software ainda aqui. Né? 1960 estava muito incipiente, né? Tinha só o tratorzinho ali, algumas máquinas que já melhoravam desse cenário aqui, que era só as atividades 100% manuais, né? O software mesmo, que é o que a gente fala sempre aqui no canal, ele veio a partir de 1990, os anos 2000, e aí a agricultura 3.0
ou agricultura de precisão, né? O que aconteceu nessa época, me lembro? A agricultura de precisão é um termo que a gente ouve falar muito até hoje, né? Sim. Inclusive, a gente já não tá mais falando tanto de hectares, a gente tá falando de metro quadrado. Sério? Quando se trata de você fazer uma aplicação de defensivo, ou então você utilizar um adubo. E aí, o que que ela traz para você? Ela traz para você ser preciso. Se você tem uma área de 50 hectares, será que você precisa mesmo adubar toda a sua área? Será que não é alguns lugares que precisam ser? Então, ele traz para você essa precisão mesmo. O nome é bem literal. É você ser preciso com as suas ações. Sim. Você precisa saber exatamente qual parte da sua área vai receber uma determinada tratativa. Não é mais tipo assim, pega aqui esses 100 hectares e coloca, aplica a mesma quantidade de herbicida, da mesma forma. Cara, pode ser que dê certo, pode ser que... vai dar certo, na verdade. Só que você vai estar perdendo dinheiro. Você tá perdendo dinheiro. Porque você vai aplicar em tudo igual, sendo que você precisava aplicar só em algumas áreas. Você vê, já desde 2000 já tinha isso, né, pessoal? Então, desde 20 anos atrás, 23 anos atrás. Sim, e aí nessa época já tinha essa ideia do software, você tendo esse software para visualização, né? Como é que eu sei aonde que eu vou aplicar? Isso é um conhecimento que você faz essa análise e você joga para um banco de dados. Sim. E aí cabe ao software conseguir analisar esse banco de dados e trazer pra gente essa visualização mais dinâmica. Baseado em uma plataforma. Em análises que eram feitas ou manualmente ou com drones. No drones eu acho que não tinha na época. Drones nessa época eu acho que não era assim muito comum, não. Mas eram coletas, por exemplo, de solo manuais, que igual ainda faz hoje. Né? Certo, e aí depois a gente teve agricultura, mas vejam, já tinha software aqui para, por exemplo, interpretar amostras de solo, né? Você lembra de algum software que tinha aqui nessa época que ajudava o pessoal? Putz, nessa época... É porque assim, sabe, gente, eu sou de 99. Você é de 99, né? Você já quase você nasceu já quase no final dessa época aí, né? Então... Mas olha só, por que eu tô trazendo essa reflexão? Porque, por exemplo, se você pensa, eu já tenho já evolução tecnológica na minha fazenda, a gente já faz amostra de solo e um software interpreta. Cara, você está fazendo coisas que em 2000 já eram realidade. Então, não necessariamente tudo que é novo é melhor, mas é importante a reflexão sobre quando nasceu a tecnologia que você está usando para saber se ela envelheceu mal ou se ela envelheceu bem ao ponto até de ser hoje negligenciada por ser velha, mas na verdade gerar um resultado negativo sobre isso, né? Então é mais uma provocação nesse sentido. E aí a gente depois disso teve a agricultura 4.0, né? Que é a agricultura digital. E aí você já tem o celular conectado na plantinha, assim. O que é isso aqui? O celular não tá conectado na plantinha. Parece, você tá vendo a imagem aqui, depois você vai ver no vídeo, né? Ó. No celular e um negocinho aqui conversando quase com a plantinha. Como é que é isso, Milena? Então, porque se você for olhar até a diferença entre o de precisão e o digital, a gente tem o computador no precisão. Sim. Então, por mais que fosse já uma tecnologia, ela era fixa. Sim. Você tinha lá uma sala em que ficava o computador fazendo análise. No 2010, a partir com essa digitalização, a gente já tem tudo na palma da mão. Falando até da tecnologia que envelhece, as próprias tecnologias de precisão, elas perceberam que hoje em dia o produtor ele quer ter o contato na mão. Sim. Ele quer poder estar no meio de uma festa com um amigo dele e ele quer falar que ele produz mais do que o amigo, ele quer sacar o celular e falar, eu sei do que eu tô falando, tá aqui na minha mão. Ele quer mostrar lá que a colhedora dele tá colhendo agora lá, sendo 2 horas da manhã, enquanto ele tá na balada e a colhedora tá sem... Ela não vai estar colhendo 2 horas da manhã, mas tudo bem. Exemplo, né? Vai saber, né? Vai que ela tá... Será que eles escolhem à noite as máquinas? Não, né? Acho que não. Mas supondo que o cara fala, minha colhedora tá colhendo aqui 2 horas da manhã, sem piloto, né? Tá só no robô aqui. Não, o cara vai mostrar no celular. Mas você tem um acompanhamento do celular, e não só assim nessa brincadeira, mas você vivendo a sua vida também. Sim. Porque
você pode estar fazendo qualquer coisa e você vai estar com isso no celular. A gente já vê bastante tecnologia que oferece esse diferencial da plataforma também ser compatível com o telefone e você poder ter essas soluções dentro do seu celular. Então assim, a principal diferença era que aqui você precisava de um computador que ainda era meio lento, né, anos 2000, né? Comparado com hoje, né? Comparado com 2010 já tinha bastante diferença. E... Não, 2010... e a gente ainda está vivendo a agricultura 4.0. Há quem diga que lugares como a China já estão vivendo a 5.0, mas aí é especulação. Entendi. Hoje então, a gente vive a 4.0, a gente ainda trabalha em cima dela. Certo. Que é a informação na palma da sua mão sobre o que você teve condições de implantar de digitalização e automação. E não só também, ela é toda a digitalização envolvendo marketplace, então você podendo comprar... Eu, sentada aqui, posso comprar um insumo que eu quero lá do outro lugar. Então, esse marketplace também. E parece que, se você parar pra pensar, parece uma coisa boba. Pô, todo mundo compra online. Mas você tá comprando coisas específicas. É que nem um médico comprar uma prótese no celular. É uma coisa muito evoluída, assim, pra uma área específica. Sim, não é uma roupa, não é uma coisa assim. É um defensivo, é uma coisa que... Eu não sei se vocês sabem, mas o defensivo... Ele é regulado, então você tem local para descarte, você tem que anunciar se teve sobra. Então não é uma coisa assim boba, é uma coisa séria, é uma coisa levada a sério. E mesmo assim você já consegue comprar na palma da sua mão. E isso é graças à digitalização também. Sim, total. E hoje em dia a quantidade de pessoas que conseguem ainda se beneficiar desse tipo de agricultura 4.0 comparado com a quantidade de produtores é muito pequeno, né? A gente poderia dizer que é o quê? 90% que ainda não tá nesse nível, que tá talvez aqui na 2.0? O que você acha? Putz, nossa, não sei te dizer um número. Mas seria uma análise relevante, né? Você vê quantas pessoas estão aqui em 2023 que ainda trabalham como lá em 1960, né? E quais são os impactos disso, né? A quantidade a gente não sei dizer, mas eu sei sim que existe muita gente que ainda é produtores assim, né? Que estão felizes lá com o seu trator, que ainda levam tudo no papel e na caneta, que fazem todo o gerenciamento da fazenda no papel e na caneta. Sim. E é isso. Só que hoje a gente tem um outro fenômeno que está acontecendo, que é essa passagem de herança, assim. Então, os filhos dos produtores, eles estão começando cada vez mais a tomar conta. E aí, esses filhos, que é a galera mais jovem, eles querem saber da tecnologia, eles querem digitalizar a fazenda. Sim. Então, por mais que hoje, talvez eu não sei, mas se a gente não tiver um número tão grande, a tendência é que esse número aumente cada vez mais. Sim, total. E aí é aquilo, né? Se ele vai passar aqui supondo, tá em 2023, vai passar da 2.0 para 3.0, ele precisa passar da forma correta, né? Sim. Porque se ele passar da forma errada, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas grande parte, às vezes, da causa para o pai desse filho que tá hoje trabalhando junto na fazenda com ele não querer avançar e sair da agricultura 2.0 e para 3.0 pelo menos, é porque, primeiro, ele não tem conhecimento técnico sobre o que vai ser feito e nem de método para poder vincular o impacto disso, né, na produtividade dele, porque é o que a gente estava até conversando. Ele não necessariamente vai perder dinheiro, né? Ele vai ganhar mais, né? Exatamente. Então, cara, eu já termino a safra com dinheiro no bolso, eu já troco minha Hilux todo ano, eu viajo com a minha família para fora do país, vou para Miami todo ano. Por que eu vou querer implantar um software ali, sendo que meu trator e meus funcionários já resolvem, né? Sim. É muito mais uma questão, eu acho, de ambição, mas também de idealismo, no sentido de que, vamos construir um país melhor, né? Se lá fora as pessoas já pularam essa barreira, se o país não cresce porque nem todo mundo tem ambição para crescer, por que você não vai fazer diferente, né? Eu tava vendo até um estudo da Exame essa semana que eu olhei só, na verdade, a capa, não li o estudo, né, para saber, mas como que era a capa? Ela fazia referência a um problema antigo do país, que é o problema de produtividade. Então, ou seja, nós precisamos de 5 brasileiros para fazer full time, ou seja, 8 horas por dia, 5 dias por semana, para fazer o que um americano faz, full time. Então,
Isso significa necessariamente que o americano é melhor do que o brasileiro? Não significa que é melhor, significa que ele consegue produzir mais. Ele consegue produzir mais só porque ele, por exemplo, não tira uma soneca depois do almoço? Com certeza não, Não, com né? certeza. Com certeza não. Mas tem relação com a visão e capacidade de implantar transformações para, por exemplo, sair da agricultura 2.0 e ir para 3 e para 4? Com certeza. Inclusive, as fazendas americanas são mais digitalizadas do que as brasileiras. Exato. Isso é um fato. Isso é um fato, né, aferível, né? É, exatamente. Então. E aí a gente passa para agricultura 5.0, que talvez entre o droidzinho lá fazendo a coleta do solo. Gente, Ali já é muito futuro, né? O dia que um R2D2 ali coletar o solo e levar lá para ler e depois mandar no Google Glass, não tô brincando, do produtor, aí a gente vai estar na agricultura 5.0, mas fala mais pra gente aí, Milena, o que é essa agricultura 5.0 Então, e como que tá o contexto da implantação ela dela traz aqui? pra gente os sistemas autônomos. Então Sim. você cada vez. É porque assim, antes de você trazer isso pra mesa, você tem que falar do principal problema, que é a mão de obra. Certo. Esse até um clichê você falar isso, né? Mas os clichês são clichês por um motivo. Por um motivo. Eles têm meias verdades, né? E a mão de obra, ela tá presente como o principal problema. Até de empresas que trabalham com agro, quanto os produtores, eles vão sempre passar para você que um dos principais problemas, se não o principal, é a mão de obra. E aí, como uma solução desse problema, como um contraponto para isso, vem os sistemas autônomos. Eu, inclusive, estava em março, no Show Safra, lá em Lucas do Rio Verde, e a gente já via drones com tanques para fazer aplicação. Sim. Então, por mais que algumas ideias estejam distantes, outras ideias estão bem próximas. Sim. A ideia da automação, a ideia de você, pelo seu celular, ainda como uma herança da 4.0, porque ela envelheceu muito bem, como disse o Agostinho, pelo seu celular você vai colocar, se você quer que ela aplique, ou então você vai colocar um alarme que às 5 horas da tarde você quer que aplique o seu adubo, o seu defensivo. No metro quadrado, né? Não Isso. mais no hectare. Exatamente. E você ainda vai falar, olha, porque no meu software aqui ele tá me mostrando que essa área tal está identificada em vermelho, então você ainda tem até uma visualização fácil. Essa área identificada em vermelho, eu quero que o meu drone vá lá e aplique o meu herbicida. Sim. E aí o drone vai lá e vai aplicar. Por mais que isso possa parecer distante, não tá tão distante assim. Já existem soluções que estão vendendo isso em feiras agropecuárias, por exemplo, como foi o caso da Show Safra. Pois é, que foi lá em Lucas do Rio Verde, né? Isso. Pessoal, então é isso, né? Os drones estão vindo com tudo, inclusive, nessa agricultura 5.0. Sim, me conta mais aí sobre isso. Como que tá sendo essa implantação dos drones? Além, por exemplo, de aplicação de herbicida, o que eles estão fazendo lá? Então, os drones, eles ajudam muito também para fazer o mapeamento da área. Então, legal. a agricultura de precisão, no começo, ela era feita com imagens de satélite. Sim. Hoje em dia, você já consegue pegar e fazer um negócio personalizado com o drone fazendo o mapeamento daquela área. Eu acredito que fica muito mais fidedigno, né? Sim, fica mais fidedigno e você consegue atualizar se acontecer alguma coisa mais fácil, não fica dependendo do satélite. Então, existem várias soluções que estão vindo com o drone. Até para apicultura, por exemplo, então para controle biológico, já existem drones que vêm com uma caixinha com os insetos lá dentro. E aí o drone desce, solta os insetos e vai. Olha que interessante. E já existem pessoas que estão estudando para os drones fazerem a polinização que as abelhas fazem, como uma solução para essa revolução das abelhas que falam. Caramba, que se as abelhas morrerem, já era. Vão tirar o emprego das abelhas, cara. Então os drones estão indo com tudo. Poxa, que bacana isso aí, né? Você vê, né? Então, é hardware, ou seja, drone, mas eles têm vários softwares, né, que precisam estar conectados. Sim. Tanto Só no com o drone planejamento você do não faz. que ele vai fazer, quanto na execução e depois no processamento do resultado disso, né? Isso, exatamente. São ideias, pessoal, para você definir, né, software gerando o tipo de impacto que já está disponível hoje no agro, né, para gerar impacto para o agro. Bom. E aí, o que você achou do vídeo? Esse conteúdo aí te motivou a ir em direção à agricultura 5.0 e deixar o país mais competitivo? E você viu que faz sentido ou não? Comenta aí também. Você sendo desenvolvedor, PO, arquiteto ou gerente de projeto de software, não saber só tecnicamente sobre o produto ou sobre a área de gestão, mas entender que o resultado ele acontece por
uma série de fatores, dentre elas dominar conhecimento técnico, liderança e método gerencial. Bom, se você gostou desse conteúdo, lembre-se de curtir ele, compartilhar para ajudar mais pessoas e se você ficou até esse momento no vídeo, comenta aí embaixo como a agricultura 5.0 e um país mais competitivo. Tchau, tchau.